qual a importância das histórias? Tanto histórias em livros, filmes, sejam relatos baseados em fatos reais, seja um relato de alguém, seja uma ficção, algo inventado 100% da mente de uma pessoa. As histórias elas têm importância porque elas são uma forma de uma pessoa passar experiência para outra. Muitas vezes quando você tenta ensinar algo através só de você expor um conceito, né, uma ideia, um conceito abstrato, fica difícil da pessoa do outro lado às vezes entender ou então até conectar exatamente com aquela ideia. Ela pode até entender intelectualmente, mas não vai ter uma clareza tão grande quanto se aquilo for exemplificado por uma história, né? Por algo que tem um paralelo com as nossas experiências, com a nossa memória, né? Eu tenho uma visão aqui, eu estou vendo as coisas, estou sentindo, eu estou ouvindo, eu estou me relacionando com as pessoas, eu estou passando por de repente dificuldades, eu estou passando por momentos prazerosos, eu estou, né? Então, uma história ela procura reproduzir a nossa memória, a forma como a gente vivencia as coisas. E aí, quando você gera essa tradução, né, de passar por uma experiência para então pegar a história, a experiência que aconteceu, para então você pegar isso e condensar num conhecimento, num conceito, numa ideia, principalmente num aprendizado, qual foi o aprendizado que essa história deu, se torna muito mais eficiente. Então, por isso que as histórias, os filmes, todos os livros, né, as histórias contadas, né, boca a boca, tudo isso tem uma grande importância, e na verdade tem importância para a humanidade há milhares de anos, né, porque justamente são formas de você gerar essa conexão, não só uma conexão intelectual de entendimento, mas uma conexão emocional, para que haja realmente um entendimento mais profundo baseado numa experiência, na criação de uma experiência. Mesmo justamente que seja uma ficção, uma experiência totalmente criada, né, no mundo 100% ficcional, a pessoa que está criando aquele mundo, aquilo de alguma forma faz parte de como ela vivencia, existem ideias que ela quer passar, existem o que ela cria também é baseado de alguma forma na experiência dela, né? Ela só tipo modifica, exagera ou diminui coisas, né? Mas de alguma forma ela pode fazer um paralelo com a vida de quem está assistindo. Então a ideia, o que eu queria chamar a atenção aqui é começar a observar melhor quais são as histórias que você com as quais você se conecta mais, que te geram inspiração, que te geram alguma coisa especial, e ver o que isso tem de paralelo com a sua vida, e procurar extrair quais são as lições e aplicar essas lições como realmente lições de sabedoria, né? Como é que eu posso pegar isso e traduzir para mim? Existe até uma série de livros, tipo filosofia por trás de Hobbit, por trás de Matrix e tal, da cultura pop em geral, né? Que é muito legal, que eles pegam, eles procuram fazer exatamente isso, né? Das grandes histórias e puxar para que existe de conhecimento na filosofia e tal, para como é que você pode pegar esses pedaços, né, as pequenas histórias dentro de uma grande história e ver quais são os aprendizados que existem ali, quais são os conhecimentos, como é que você pode aplicar aquilo para sua vida, né, na prática. Isso que eu acho interessante. Sem querer querendo, mesmo antes de conhecer essa ideia dos loopings, né, que na verdade o looping é um pedaço desse de história que você pode condensar numa experiência, num aprendizado, né? Eu escrevi uma ficção, se chama Yun, um monge guerreiro, e eu sentia muita falta, às vezes, da explicação do que tinha é, de, do ensinamento, né, do aprendizado ali por trás daquela experiência. Às vezes ficava muito subjetivo e tal, e muitas vezes muitas pessoas realmente perdem essas lições, esses ensinamentos, né, fica só um pouco mais preso na superficialidade, na diversão ali no entretenimento
momentâneo da história, né? Então eu sentia muita falta dessa explicação, né? Então acaba que na aventura do monge, o monge que era um monge em treinamento, né? E ele acaba tendo que sair para explorar o mundo. Ele passa por muitas situações e como ele é uma pessoa que está sempre querendo evoluir e se melhorar, ele está sempre refletindo e buscando o sentido das experiências dele, os aprendizados, está se lembrando da lição dos mestres dele, né? E está conseguindo fazer um paralelo a aplicar aquilo na aventura dele, né? E está sempre melhorando a visão dele. Então acaba que é isso, ele passa por uma experiência e aí ele pensa e tira uma lição daquela experiência. Passa por outra experiência, pensa, tira uma lição. Então é a forma que ele usa assim para ir evoluindo dessa forma, né? Então acaba sendo meio que como se fosse ao mesmo tempo os dois livros, né? A história e o filósofo explicando o que está por trás ali daquela história. Então achei interessante isso, que foi um processo que surgiu naturalmente, né? Mas fica aí a dica, tá? Que tiver interesse no livro, eu vou deixar ali o link na descrição. Mas a ideia é justamente essa: começar a observar as histórias e entender qual é a real mensagem, qual é o que tem de espírito ali por trás daquelas imagens, daquela ideia e o que se comunica com a sua história, com a sua vida, como é que você pode aproveitar para ter uma vida mais plena, mais madura e ir se desenvolvendo, né? Construindo cada vez melhor a sua própria história. Ok? Abração, valeu!